nós, Ele deu o melhor. E sabemos que Deus, Ele criou todas as coisas nesta terra, e tudo para que nós viéssemos usufruir. Mas muitos, por causa do orgulho, por causa da desobediência, têm se afastado do Senhor. Então deixa Deus falar contigo, abre os seus ouvidos para que você possa ouvir a verdade, andar no caminho da verdade, porque Deus, Ele quer se reconciliar com cada um que tem se afastado, com cada um que tem muitas das vezes se desviado do caminho dele, porque se deixou levar pela vontade da carne, se deixou levar por uma palavra que Satanás ele trouxe ao teu coração. Então seja aquele filho que pediu a herança ao pai e foi para o mundo, mas ele se arrependeu, porque ali ele comia aquilo que não prestava, fazia tudo que não agradava aos olhos do Senhor. Mas um dia ele se arrependeu e disse com ele mesmo: vou ter com meu pai, e lá eu direi: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas antes que ele chegasse ao pai, aquele jovem ali, né, quando viu o pai o abraçou, e o pai deu o melhor para ele. Então nesta noite, o homem de Deus, ele vai trazer uma palavra para que nós venhamos nos reconciliar com o Senhor. Se alguém está ouvindo, quer uma mudança de vida, quer uma transformação, tudo é possível para o Senhor. Então Deus, Ele quer mostrar para você o caminho que tu deve andar, quer te mostrar o caminho da felicidade, quer te mostrar o caminho da alegria e da prosperidade. Então tudo no tempo de Deus. Nós temos o centro de recuperação. Se alguém está arrependido aí, não quero mais essa vida, eu quero mudança, eu quero que Deus cuida de mim, porque eu não aguento mais comer a bolota dos porcos, andar nesse mundo mentiroso, um mundo que tem me trazido sofrimento, dor, angústia, um mundo que eu sofro perseguição. Ouve a voz do Senhor, porque se você quer, é só você chegar aqui na frente, depois do término da pregação, e fala, né, que quer uma mudança, que quer uma transformação. Eu e o pastor vamos estar aqui abraçando, vamos estar te ajudando, e tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Creia somente, amém? Estende a mão para cá. Aliás, vamos orar aqui pela oferta, pelo ofertante, não é nem pela oferta, pelo ofertante. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Deus está aqui a oferta, o amor no qual cada um tem depositado, ó Deus, confiando em Ti, sabendo que tudo é em prol do Teu reino. Então que o Senhor venha, meu Pai, multiplicar na vida daqueles que abençoaram. Dá, meu Pai, direção para aqueles que não estão podendo abençoar, para que eles possam, meu Pai, ter e abençoar a tua casa. Então entrego cada um nas tuas mãos, Pai. Seja com teus filhos, em nome de Jesus. Estende a mão aqui para o nosso preletor, que vai trazer uma palavra aqui aos nossos corações. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai da glória, Deus está aqui teu filho, teu ungido, no qual, meu Pai, hoje se comprometeu em trazer a tua palavra, assim como o Senhor mandou ali o profeta Isaías pregar, e ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje ele está aqui, Pai, enviado de Ti, para pregar o Teu Evangelho. Então o Senhor vem usar o Teu Filho com autoridade, a unção do Teu Espírito Santo, para que a Tua glória venha descer aqui, Deus, e as forças do inferno não venham prevalecer sobre Teus filhos, porque quando eles ouvirem, ó Deus, a Tua voz, eles vinham se converter e vinham chegar aqui, ó Deus, arrependido, coração aquebrantado, para querer uma mudança de vida. Então o Senhor venha usar o Teu Filho como instrumento, como um canal de bênção para a vida dessas pessoas. Seja o Teu Filho, em nome de Jesus. Amém? E as palmas engrandecem o nome do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Amém, queridos. Saúdo a todos os irmãos e ouvintes com a gloriosa paz do Senhor. A paz é do Senhor. Então, todos devem ser saudados com a paz. Convido você que ainda não foi agraciado para entender a chamada do Espírito Santo. Na realidade, o Espírito Santo tem chamado, mas você precisa entender a chamada do Espírito Santo e entregar o seu coração a Ele. Você que ainda não fez isso, atente com diligência para a palavra do Senhor, porque o desejo do coração de Deus é libertar a humanidade da maldição do pecado e da morte. Foi para isso que Jesus veio a esse mundo. Jesus tomou forma humana pelo processo da encarnação, para unir a natureza divina com a natureza humana, para comunicar aos humanos
numa linguagem humana, a mensagem divina. O homem não entenderia a voz de Deus, não entenderia os mistérios, que a voz de Deus é misteriosa. Foi por essa razão que Deus deu forma humana ao seu Filho e veio a esse mundo para tirar o homem da maldição. Convido você a uma reflexão no livro dos Salmos, Salmo de número 37, e o versículos 4 e 5. Que nos dizem assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele tudo fará. Sabe, querido, você precisa atentar com diligência para a palavra do Senhor. Quando ele diz deleita-te, atenta-te, entrega-se, chega-se a Ele, porque Deus quer mudar a história da sua vida. Jesus veio a esse mundo exatamente nessa finalidade, libertar o homem da maldição do pecado e da morte. O pecado se proliferou com o crescimento da humanidade. A humanidade vai crescendo, mas também vai crescendo a maldade entre os homens. E quando a iniquidade cresce, a palavra diz que a humanidade sofre por causa do pecado. Mas Jesus é a luz do mundo que vem tirar as pessoas do mundo das trevas, veio tirar aquelas confusões da mente das pessoas para trazer esclarecimento acerca da salvação. Só Jesus pode salvar a humanidade, de maneira que aqui no Salmo 37 ele está falando acerca do Senhor Deus, que já havia prometido enviar Jesus a esse mundo para tirar o homem da sarjeta, para libertar o homem do poder do pecado. Não importa qual seja a vida que você tenha vivido até o presente momento, Deus te ama e quer mudar a sua história. Ele é o único caminho para a salvação. O homem pode tomar inúmeros caminhos, almejando alcançar algo através desses caminhos, mas o único caminho para a salvação chama-se Jesus, e ele se identificou como sendo esse caminho. João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele usou um artigo definido e imperativo: eu sou o caminho. Ele disse: eu sou um caminho, ou um dos caminhos. Ele disse: eu sou o caminho. O único caminho de salvação chama-se Jesus. Algumas pessoas, por falta de esclarecimento, por não abrir o coração, elas dizem assim: qualquer caminho leva a Deus. Claro, querido, a Bíblia diz que toda alma um dia vai chegar-se diante de Deus, mas só serão salvos aqueles que aqui na terra, enquanto estiver na tricotomia, espírito, alma e corpo, estiver ligado, você vai tomar essa decisão. Senão, quando for separado, o espírito e a alma forem separados do corpo, não restará mais oportunidade. Por isso, o conselho do salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Isaías capítulo 30, versículo 21, nos diz assim: e os teus ouvidos ouvirão uma palavra por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Ele estava falando acerca de Jesus, o caminho da salvação. Sem Jesus você pode ter fama, ter prestígio, ter honra, ter até dinheiro, mas salvação só está em Jesus.
O homem pode ter tudo que ele acha que é bom na terra, mas se faltar Jesus, faltou o principal. O único Salvador da humanidade chama-se Jesus Cristo. E um dia ele disse, lá para as igrejas que estavam, ele estava exortando os pastores das igrejas da Ásia Menor, a tomarem uma posição, esclarecendo acerca da salvação de uma maneira definida, porque alguns tomavam o caminho de religiosidade. Há muitas pessoas que pensam que pode chegar-se a Jesus por causa da religião. Religião não salva. A religião criada pelo homem não tem poder de salvar, porque na realidade a religião verdadeira tem um nome. O nome da religião verdadeira chama-se Jesus Cristo. Por isso que ele disse que é o caminho, porque o único que faz ligação entre Deus e o homem chama-se Jesus. Religião vem de uma palavra grega, religare. O único que tem poder de ligar o homem com Deus chama-se Jesus, e nessa noite ele está aqui, através desses humildes servos que se disporam a vir a esse lugar para trazer uma palavra para te dar esclarecimento acerca do amor grandioso de Jesus. Jesus um dia falou com um grande religioso da sua época, falando acerca da salvação. Esse homem procurou Jesus à noite. Esse homem era super inteligente, era um senador da república. Esse homem era como um sacerdote fariseu, um doutor da lei. No entanto, ele começou a observar o que Jesus fazia e ficou admirado. E foi procurar Jesus à noite. Chegou fazendo uma grande declaração: sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esse sinal que tu fazes se Deus não for com ele. Abajulou Jesus, mas Jesus não brinca não. Ele disse: necessário vos é nascer de novo. E aí ele ficou em parafuso, ficou complicado para ele. Como pode o homem nascer de novo já sendo velho? Jesus disse: mas tu és mestre de Israel, não sabes isto? Jesus disse para ele: se não nascer de novo, falou do novo nascimento em duas etapas. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas adiante ele disse: se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Como isso? Você ouve a palavra, como você está ouvindo nesse momento, você está convencido que Jesus te ama e quer te salvar, quer te libertar. Mas para que você de fato nasça de novo, você precisa tomar uma decisão. Como eu disse, estava dizendo com relação à igreja lá de Apocalipse. Ele disse: isso, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. A decisão é tomada pelo indivíduo. Homens e mulheres precisam entender que Jesus nos ama de uma maneira totalmente especial. Mas você tem direito de escolha. Se você recusar, você estará perdido na eternidade. Você pode ter o maior conhecimento teológico do mundo, ser PhD em Bíblia, mas se você rejeitar Jesus, você estará perdido do mesmo jeito. Você pode pertencer à religião que é numerosos em adeptos, mas se Jesus não for o centro da sua vida, você estará perdido, mesmo tendo todo o conhecimento de religião. E é você, independente do que você está vivendo hoje, talvez você está na sarjeta, porque você não vigiou e permitiu que o príncipe das trevas se envolvesse em trevas e te levasse para um buraco, te levasse para a derrota, para a desgraça. Mas hoje Jesus estende as mãos para tirar você dessa vida de perdição, para tirar você das trevas, porque Ele é a luz.
E ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. O homem pensa que ser livre é poder fazer o que quer e aonde achar que deve ir. Mas a verdadeira liberdade está em andar com Cristo e ser de Cristo e viver para Cristo. E Ele convida você hoje para esse encontro com Ele. Por isso o salmista disse acerca disso: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Talvez você tenha andado por vários caminhos e às vezes até se sente orgulhoso porque você acha que pode fazer o que você quer. Você escolheu viver uma vida de perdição, foi você que escolheu. Você que escolheu viver a vida de orgia, de boemia, de vício, de drogas, você escolheu. Agora hoje Jesus está te chamando para escolher algo especial para a sua vida, para mudar a sua história. Escolha Cristo e a sua história vai mudar. Na mensagem introdutória nessa noite, alguém falou sobre a vida de um homem chamado Zaqueu. Era um homem da comunidade de Israel, um homem rico, um homem que desfrutava de todos os benefícios que alguém almeja para desfrutar do melhor da terra. Tinha muito dinheiro, tinha fama, embora também fosse detestado porque ele tinha muito dinheiro, mas era julgado de ser desonesto. Mas um dia, querido, a história dele mudou porque ele desejou conhecer Jesus. E Jesus ia passando nas proximidades da sua casa. Jesus vinha cercado por uma grande multidão. E a palavra diz que esse homem era um homem de pequena estatura. E ele não poderia contemplar direito Jesus no meio de uma multidão. Mas ele queria conhecer Jesus. E ele procurou uma maneira para buscar ver Jesus. Subiu numa figueira brava. Não tem nada a ver com árvore espinhosa, como pregam por aí. É que os frutos dessa figueira eram amargos. Não era bom para comer. Ele subiu nessa figueira e ficou esperando para saber quem era Jesus que estava ali no meio, onde todos buscavam naquele momento o contato com ele. E ele ficou surpreso porque quando Jesus se aproximou da figueira, Jesus nunca tinha visto aquele homem antes. Mas Jesus disse assim: Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar em sua casa. E a palavra diz que ele desceu e recebeu Jesus com muito júbilo, com muita alegria. E Jesus foi até a casa de Zaqueu. Chegando lá, Zaqueu estava tão alegre que ele fez uma proposta: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu retribuo 4 vezes mais. Matematicamente não teria condições de fazer isso, mas Jesus notou o coração daquele homem convertido, transformado, desejoso de uma mudança de vida. Não simplesmente na questão da vida financeira, mas é do caráter. Nós pregamos nós aqui para a salvação de alma, irmãos. A bem da verdade, quando o homem abre o coração para Jesus, a história dele muda. E aí Jesus vai trabalhar em todas as áreas dele, na área profissional, na saúde, na família, na vida financeira. Sabe por quê? Por causa do propósito. Deus é fiel com quem é fiel a Ele, irmãos. E aí, querido, Zaqueu com toda alegria faz essa proposta. Mas os adversários algozes da causa diziam-se para os discípulos de Jesus: o vosso mestre entra para ser hóspede na casa de um pecador? Aí Jesus, conhecendo pelo dom do conhecimento, Jesus, como homem, irmãos, ele não era onisciente, não. Eu vejo pregadores falando: Jesus era onisciente, por isso ela fala. Não, o homem Jesus não era onisciente, mas ele tinha
uma vida pautada na palavra do Pai. E por essa razão Deus nos revelava segredo. Se você notou desenvolvendo o culto nessa noite, Deus revelou alguns segredos aqui. E ninguém aqui é um Deus. Mas Deus revelou segredo aqui nessa noite. Quando Ele quer revelar, Ele revela. Deus sabe o que está no seu pensamento. E ainda melhor, para dizer para você, Deus conhece o seu pensamento antes que o seu pensamento chegue a você. Satanás pode influenciar um pensamento já elaborado na sua mente. Mas Deus conhece os teus pensamentos antes que eles cheguem a você. Porque Ele é onisciente. Mas Jesus ali não estava na onisciência. Mas havia um dom, há um dom que até hoje é usado pela igreja, o Espírito Santo traz. Que é a presciência. O fato de conhecer algo antes de que ele aconteça. Pelo dom do Espírito Santo. Quantas das vezes alguma pessoa se senta perto de alguém dentro de uma condução e a pessoa vem e fala a sua vida. Você não falou nada, mas o Espírito Santo sabe e revelou. O Espírito Santo que revelou. Aquela pessoa que falou não é onisciente. Mas ela recebeu uma graça de Deus, um dom especial, para que a ela seja revelado o que Deus quer que o outro conheça. Foi assim que aconteceu com Zaqueu, com os algozes de Zaqueu. Aí Jesus disse: olha, hoje veio a salvação a essa casa. Versículo 9 do capítulo 19 de Lucas. Porque esse também é filho de Abraão. Porque o filho do homem ali, na escritura, quando está escrito com letra maiúscula, homem quer dizer autoridade. E com letra maiúscula se refere a Deus. Quando você vê nas escrituras homem escrito com letra maiúscula, está se referindo à autoridade de Deus. Com letra minúscula do homem, ou então da força das trevas. Mas queridos, entenda que Jesus disse: hoje veio a salvação a essa casa. Sabe por quê? Porque Zaqueu havia se arrependido. Zaqueu queria um encontro com Jesus. E porque Zaqueu se dispôs a encontrar-se com Jesus, ele foi bem sucedido e a história dele mudou. Não importa qual seja aquilo que tinha te trago desilusão, fracasso, derrota. Mas se hoje você se dispõe ao encontro com Jesus, a sua história muda, querido. Ele tira você da sarjeta. Quantos de nós que hoje pregamos aqui saímos do lamaçal do pecado, do saco do lodo? Quantos de nós vivemos à margem do crime? Mas hoje, pela graça infinita do Altíssimo, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e mudou a nossa história. E Ele pode fazer isso com você. Talvez você esteja nos ouvindo, você que já pertenceu a uma igreja, mas por alguma circunstância adversa você mesmo se envolveu com pecado. Talvez você bote culpa em outro porque se desviou do caminho do Senhor. A culpa é tua que não vigiou. Sabe, querido? Mas hoje Deus está chamando você a um retorno para com Ele. Sabe, querido? A comunidade de Israel havia se desviado de Deus e por essa razão tornaram-se escravos do pecado. Um dia Deus usa um profeta chamado Oséias, e você encontra lá no capítulo 14 do livro de Oséias, no versículo 1. Deus chamando a atenção do seu povo: volta ao Israel. Israel ele se referindo ao povo, não ao indivíduo que tomou o nome de Israel e que fez com que a nação tomasse aquele nome, não. Ele diz: volta a Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos seus pecados tem caído. É o pecado que derruba a pessoa, e a pessoa fica botando culpa de A e B para justificar o seu pecado. É assim desde o princípio. Porque quando nossos primeiros pais caíram lá no jardim do Éden, desobedeceram a voz de Deus, e quando Deus decidiu trazer sentença sobre eles, que Deus havia prometido que se eles
comesse da árvore que estava no meio do jardim, eles morreriam. E aí, querido, eles desobedeceram a Deus, enganados pela serpente. Não digo nem muito enganados, sabe por quê? Porque a palavra de Deus estava com eles. Mas porque cobiçaram. Na realidade, o homem cai no pecado por causa da cobiça, por causa do desejo de saciar os seus prazeres. E aí, por essa razão, entra no caminho do pecado, depois bota a culpa em todo mundo, para tentar se justificar. Mas foi assim no princípio, quando Deus chamou. Adão se escondeu quando ele notou a presença de Deus chegando a ele. E Deus chamou pelo nome: Adão, Adão. Lá no capítulo 2, versículo 9, você vai encontrar em Gênesis. Deus fala: Adão. E Adão saiu trêmulo de trás de uma árvore, estava escondido. Normalmente, quando a pessoa está em pecado, ela se esconde de Deus. Quando a pessoa está em pecado, ela se esconde da lei. Mas Deus chama Adão, Adão. E ele se apresenta: Senhor, eu ouvi a tua voz soar no jardim e me escondi porque eu estava nu. Deus fala para ele: Adão, quem te mostrou que estava nu? Aí ele começa acusando, como sempre acontece. As pessoas não assumem a sua própria culpa e quer se justificar colocando a culpa em outro. Adão disse assim: a mulher que tu me deste, ela comeu da árvore e me deu, eu também comi. Estava até acusando até Deus de ter dado coisa ruim para ele, né? E Deus deu a mulher para prazer do homem. Deus deu a mulher para satisfação do homem.